Você sabia que cidades fantasmas não existem apenas nos filmes de terror ou na literatura? Várias cidades completamente abandonadas estão espalhadas pelo mundo e atraem a atenção de viajantes de todas as partes do globo. Diferentemente do cenário urbano comum, com trânsito intenso, movimento incessante de pedestres, lojas e restaurantes cheios, essas cidades perderam seus habitantes pelos mais variados motivos, que vão desde desastres ambientais até o colapso social. O que restou de antigos centros repletos de vida e cultura são ruínas, que aos poucos perdem a batalha contra o tempo. Se você quer desfrutar de um roteiro de viagem diferente de tudo que você já viu, este é o vídeo certo para você. Fizemos uma seleção com as cidades abandonadas mais incríveis do planeta. Mas antes, eu sou Clever Ribeiro, apresentador aqui do canal Conto Curioso, e gostaria de pedir para já ir deixando aquele like e clicar no sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo por aqui. Embora não entre no roteiro de boa parte dos viajantes, as cidades fantasmas mais famosas do mundo podem se tornar destinos formidáveis de viagem. O cenário muitas vezes remete àquele encontrado em filmes pós-apocalípticos, com ruas desertas, carros e casas abandonadas em um silêncio quase sepulcral. E não vá pensando que apenas um cataclismo de grandes proporções pode justificar tamanho abandono. A maioria dessas cidades se transformou em um mundo perdido, porque seus moradores simplesmente decidiram se mudar para outros cantos. Bom, pessoal, nesse vídeo vocês vão descobrir onde estão as cidades esquecidas mais famosas do mundo, como elas chegaram a esse triste fim e as possibilidades que ela oferece aos turistas. Fordlândia, Brasil. Pois é, para aqueles que não sabiam que no Brasil existia uma cidade abandonada que retrata muita coisa da história, aqui vai uma. A famosa Fordlândia, localizada em uma área de 15 mil metros quadrados, a mais de 1.200 quilômetros de Belém do Pará, quase na divisa com o Amazonas. A cidade é um projeto pessoal de Henry Ford, empresário norte-americano que fez fortuna no setor automobilístico. O terreno foi concedido à Ford pelo governo do Pará. A intenção do empresário era construir uma cidade autossuficiente, capaz de abastecer sua empresa de látex, material essencial para a produção de pneus e peças de borracha. O problema é que o espaço cedido a Henry Ford era extremamente pedregoso e infértil, tornando inviável o sucesso da empreitada. Do projeto só restaram prédios ou ruínas em meio à floresta amazônica, um cenário incrível às margens do rio Tapajós. Pompeia, Itália. A italiana Pompeia sucumbiu à força da natureza, em 79 d.C. O vulcão Vesúvio, localizado a 25 km da cidade, explodiu uma violenta erupção que liberou imensas nuvens de cinzas, gases tóxicos e lavas pela região. Toda a população foi morta instantaneamente, coberta pelos materiais expelidos pelo furioso Vesúvio. Pompeia manteve-se desconhecida do grande público por muitos séculos, até que foi descoberta por arqueólogos, já no fim do século XVIII. Hoje, a cidade é um dos maiores destinos turísticos nos arredores de Nápoles, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Pripyat, Ucrânia. Entre todas as cidades fantasmas, Pripyat na Ucrânia certamente é a mais famosa do mundo. Se o nome parece desconhecido para você, pode ser que o nome Chernobyl seja mais apropriado. Fundada em 1970 pelo governo soviético na fronteira entre a Ucrânia e a antiga Bielorrússia, a cidade de Pripyat chegou a ter mais de 50 mil habitantes, grande parte deles empregados na usina nuclear de Chernobyl. Tudo veio por água abaixo em 26 de abril de 1986, quando um dos reatores da usina explodiu e liberou uma imensa quantidade de radiação pelo ar. Pripyat foi completamente desocupada nas semanas seguintes, enquanto um rastro de destruição se espalhava pela Europa. Mais de 16 mil pessoas podem ter morrido em decorrência do desastre. Os níveis de radiação continuam detectáveis na cidade abandonada até hoje, e por isso os moradores nunca puderam voltar às suas casas. Nos últimos anos, porém, os cientistas apontaram que é seguro caminhar nas ruas desertas, desde que por intervalos limitados de tempo e mantendo distância dos pontos mais contaminados. A consequência é o aumento do interesse turístico nas ruínas de Pripyat, que recebe cerca de 90 mil visitantes todos os anos.
90 mil pessoas. 90 mil. É ou não a mais famosa? Oradour sur Glane, França. A pequena Oradour se transformou em um monumento perene, que lembra os horrores da Segunda Guerra Mundial, situada na Nova Aquitânia, a 400 km de Paris. A aldeia foi completamente destruída durante um ataque das forças de ocupação nazistas, em 1944. Houve apenas um sobrevivente entre os mais de 640 habitantes. Charles de Gaulle, presidente da França, durante o pós-guerra, decidiu então que Oradour nunca seria reconstruída ou repopulada. A cidade seria eternamente um museu a céu aberto, sobre a sombria Segunda Guerra Mundial. Piramiden, Noruega. A cidade foi fundada no começo do século XX pelo governo sueco e acabou vendida à União Soviética em 1927. A ideia era que o lugar oferecesse escolas, bibliotecas, quadras, teatros e cinemas, além de alimentação gratuita e de qualidade a seus moradores, o que deu certo por um bom tempo. O projeto, no entanto, foi repentinamente encerrado na década de 1990, durante a dissolução da União Soviética. Os moradores orientados a fazer as malas e deixar as cidades imediatamente, e nunca mais voltaram. Belchite, Espanha. Belchite, na Espanha, era uma cidade próspera, em pleno crescimento econômico, até que a Guerra Civil Espanhola eclodiu, na década de 1930, e o lugar se tornou mais uma das cidades fantasmas europeias. O município foi completamente destruído por um ataque das tropas comandadas pelo ditador Franco, que não autorizou a reconstrução do local. A ordem era tornar Belchite um eterno lembrete do que aconteceria aos inimigos do regime. A ilha Gunkanjima. Povoada em 1810 para a extração de minérios no Japão, foi uma das ilhas com o maior número de habitantes do mundo, cerca de 5.300 pessoas, e abandonada em 1974 porque os recursos a ser extraídos chegou ao fim. Algumas cenas de 007, Operação Skyfall, foram gravadas por lá. Você já assistiu o filme Silent Hill do diretor Christopher Gans? Bom, se já, você vai notar algo muito incomum nessa próxima. Centralia. Se você já assistiu o filme Silent Hill do diretor Christopher Gans, certamente você vai notar algo muito comum com essa aqui. Centralia é uma das cidades norte-americanas, centrada no estado da Pensilvânia. Fundada em 1841, a cidade foi uma das muitas Bowntowns surgidas no noroeste do estado, quando foi descoberto que a região contava com inúmeras minas de antracite, uma das mais puras formas de carvão. 24 anos depois, Centralia já contava com 5 dessas minas, inclusive com uma ferrovia, passando por lá para transportar a produção. Quando as autoridades da prefeitura de Centralia decidiram colocar fogo no lixo de um aterro sanitário, eles não imaginavam estar cometendo um erro que levaria mais de 250 anos para ser corrigido. Perto de comemorar o Memorial Day, data em que os militares norte-americanos são homenageados, o conselho da cidade teve a ideia de causar um incêndio controlado no aterro sanitário, que ficava do lado do cemitério Oddfellows. A missão ficaria a cargo de uma empresa especializada em combater incêndios, e o processo teve início. Num primeiro momento, tudo parecia ter corrido bem, com as chamas sendo apagadas após o lixo ter sido queimado. O que aquelas pessoas não imaginavam era que um pouco de fogo se espalhou pelos túneis de uma das minas, incendiando o carvão que ainda existia por lá. Sem que as chamas pudessem ser apagadas, os moradores de Centralia começaram a ter diversos problemas de infecções respiratórias, já que suas casas eram constantemente bombardeadas por monóxido de carbono. Ainda assim, especialistas afirmam que a situação estava sob controle, cenário esse que mudaria bastante em 1979. Foi nesse ano em que, durante uma inspeção de rotina, o proprietário de um dos postos de gasolina descobriu que um dos tanques subterrâneos estava com uma assustadora temperatura de 50 graus Celsius. O alerta foi aceso, mas apenas em 1981 as autoridades decidiram tomar uma atitude, depois que um garoto de 12 anos chamado Todd Domsky caiu em um buraco que se abriu no quintal de sua casa. Felizmente ele conseguiu sair com a ajuda de um primo, mas o acidente fez com que o Congresso dos Estados Unidos gastasse 42 milhões de dólares para tirar mais de 1.000 moradores da cidade, o que consequentemente fez com que mais de 500 construções fossem demolidas. E assim ficou conhecida a cidade fantasma de Centralia,
inspirando o filme de Silent Hill. Mas e você? Conhecia alguma dessas cidades citadas no vídeo? Se sim, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!